Algoritmos de ordenação. Vamos conceituar o que é ordenação e vamos explanar sobre alguns métodos simples. Ordenação nada mais é do que classificação. Então, colocar elementos de um conjunto em uma sequência, tá? Em uma certa ordem, tá? É a ordenação, a classificação. Essa ordenação ela pode trabalhar com chaves numéricas ou alfabéticas, tá? E a ordenação pode ser crescente ou decrescente. Então, eu posso ordenar um conjunto de elementos através de uma chave numérica, do menor ao maior, ou do maior ao menor. E em relação aos dados alfabéticos também, em ordem alfabética, do A ao Z, ou o inverso do Z até o A. O objetivo da ordenação é o acesso mais eficiente. Nós vimos nos algoritmos de busca que quando eu tenho um conjunto ordenado, as buscas são mais eficientes, são mais rápidas. Então esse que é o objetivo da classificação, auxiliar, tá, no acesso, na busca dos elementos dentro dos conjuntos. Imagine que eu tenha um conjunto de dados com 4 elementos, 13, 45, 1 e 11. Esse exemplo aqui não existe ordem alguma, aqui já tenho ordem crescente, né? Começo no 1, 11, 13, 45, os elementos estão em ordem, são numéricos, estão em ordem crescente. Aqui também estão ordenados, só que em ordem decrescente, do maior ao menor, tá? Nós vamos falar de 3 métodos, tá? Por que métodos simples? Existem métodos mais sofisticados, métodos mais elaborados, que obviamente são muito mais eficientes, tá? Mas os algoritmos são bem mais complexos de serem elaborados. Então, nessa aula nós vamos ver simplesmente 3 métodos simples. O primeiro deles é o método da inserção, ou insert sort, tá? Esse método é o método que quando a gente vai jogar carta, tá? A gente pega uma por uma a gente considera a primeira carta em ordem e depois vai pegando uma por uma e vai colocando na posição certa, tá? Então esse que seria um insert sort. Aqui na Wikipédia existe uma animação que mostra bem, de maneira bem simples, o insert sort. Então eu tenho esses elementos, eu vou considerar o primeiro aqui que está correto. Agora eu vou pegar esses 5 e colocar antes do 6. Então esse par já está correto. O 3 vai ser colocado antes do 5. E assim ele vai repetir um por um até o final, tá? Então isso é um exemplo, uma animação, tá, do insert sort. Então vou pegando um por um a partir do segundo, né, e vou colocando na posição certa. Vejam que eu tenho que percorrer o conjunto do início ao final e vou ter que trazer, manipular, movimentar, às vezes até todos os elementos. Digamos que aquele último ali elemento, aquele 4 fosse 0, eu teria que colocar, mexer todos os elementos do vetor, tá? Então, essa aqui é uma animação do insert sort. Vamos lá. Então, quais são os passos, tá? Como é que é o método da inserção, tá? Ele considera que o primeiro elemento está ordenado, ou seja, na posição correta. E a partir do segundo elemento, ele insere os demais elementos na posição apropriada entre aqueles já ordenados. Então, ele considera o primeiro ordenado, ele pega o segundo, tá, e coloca na posição certa. Tá? O elemento inserido na posição adequada, ou seja, na posição correta, movendo-se todos os elementos maiores que ele para a posição seguinte do vetor, do conjunto. Certo? Então, esse aqui é o método de inserção. Tá? Então, aqui vou passar 2 exercícios para vocês. O primeiro é para vocês escreverem um código para verificar se a lista está ordenada ou não. Tá? Simplesmente um teste. Criem um vetor e coloquem dados lá dentro e digam se ele está ou não ordenado
de forma crescente. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é para criar um código, implementar, né, a ordenação por inserção. Essa ordenação, tá, aqui do baralho, tá? Considerando esses passos aqui. O segundo método de ordenação é chamado ordenação por seleção, ou selection sort. Tá? O selection sort, ele encontra o menor valor, ele faz uma busca em todo o conjunto e descobre o menor e troca pelo primeiro. Tá? E depois ele repete isso a partir da segunda posição. Tá? Então, os passos seriam encontrar o menor elementalista e trocar pela posição do primeiro. Depois considera essa parte ordenada e a partir do segundo, tá, descobrir de novo quem é o menor e trocar pelo segundo elemento. E vai fazendo isso até o último. Ou não? Acho que não, hein? Não, claro que não. Faz isso até o penúltimo, porque quando ele pegar todos os menores elementos e colocar na posição do início lá, o último vai estar, obviamente, já na última posição. Tá? Então, imagine aqui, eu tenho esses elementos, o 13, o 45, o 1, o 11 e o 27. O menor elemento aqui, depois de uma busca do início ao fim, eu descubro que o menor elemento é o 1. Então, eu tenho que trocar esse 1 com o primeiro elemento. Então, o 13 vem para a posição que atualmente está o menor, e o 1 vai lá para a primeira posição. Feito isso, essa parte aqui da esquerda, antes da barrinha vermelha, está classificado, né? Então, eu vou repetir o mesmo processo para os demais. Então, aqui nesse subconjunto aqui, o menor elemento é o 11. Então, eu vou trocar o 11 pelo 45. Então, coloco o 11 aqui na posição 1, que é o primeiro elemento desse novo conjunto aqui, e coloco o 45 na posição do que eu encontrei o menor, que seria o 3. Então, troquei o 11 pelo 45. Se eu repetir o processo aqui, com esses três aqui, o menor elemento é o 13. Tá? Então, eu vou trocar ele pelo segundo elemento, ou seja, eu trocar ele por ele, vai ficar igual. Tá? Então, continuando, tá? Eu vou ter mais dois elementos. Aí, eu vou descobrir que o menor é o 27 e vou trocar pelo primeiro elemento desse novo conjunto aqui, que seria o 45, tá? E vai ficar o 27, 45, está ordenado o meu vetor, o meu conjunto, pelo método, então, de ordenação por seleção. Tá? O terceiro exercício seria, então, para implementar, fazer um algoritmo que implemente esta ordenação por seleção. Tá? E, finalmente, desses nossos três métodos simples, o método da bolha, o bubble sort. O método da bolha, ele percorre o vetor trocando os pares desordenados e repete essa troca enquanto houver elementos a serem trocados. Tá? Então, imagine que eu tenha esse vetor aqui com 13, 45, 1, 11 e 27. Então, ele vai pegar o primeiro par, é o 13 e 45. Está fora de ordem? Não, deixa como está e segue. Próximo par, 45 e 1. Está fora de ordem? Tá, então troca. O 1 vem para antes e o 45 para depois. Tá? Próximo par, 45 e 11. Está fora de ordem? Tá. Então troca ele. Fica primeiro o 11 e depois o 45. Último par, 45 e 27. Está fora de ordem? Tá. Fica primeiro o 27 e depois o 45. Feito todas as trocas, eu vou repetir, tá? Porque aqui ele não está totalmente ordenado, ainda precisa trocar alguns. Então, na próxima passada, ele vai trocar o 1 com o 13, vai trocar o 11 com o 13, e em duas passadas, esse aqui vai ficar, nesse caso aqui, vai ficar ordenado, tá? Então, tem que haver, ele percorre do primeiro ao último, tá? Ou do primeiro par ao último par, né? Porque sempre tem que ter dois para
para testar qual é o menor ou o maior, para trocar, se o seguinte for menor, tá? E quando ele fizer uma passada e não houver troca alguma, é porque está ordenado, tá? E o último exercício, então, é para implementar esse algoritmo do método da bolha, tá? Então, escreva um código que implemente a ordenação pelo método da bolha. Então, esses que são os nossos 3 algoritmos de ordenação, tá? Ditos métodos simples, certo?